Para de achar que o problema é o mundo. Um cara te corta no trânsito e você xinga ele por 10 minutos sozinho dentro do carro. Alguém te manda mensagem seca e você fica remoendo aquilo no banho. Uma pessoa some sem explicar nada e você reescreve a conversa na sua cabeça umas 40 vezes procurando onde foi que errou. Desse jeito você fica o dia inteiro fazendo escolhas que nunca te trazem paz e espera que o universo conspire a seu favor. É como se alguém tivesse o controle remoto da sua vida e adivinha, esse alguém nunca é você. Os estoicos sacaram isso há 2000 anos atrás e mandaram a real. Não é o que acontece que te corrói, é o que você faz com o que acontece. Da hora, né? Só que falar é fácil, qualquer um posta isso nos stories. Difícil é achar alguém que viveu isso na pele, alguém que perdeu tudo, que tinha todo o direito de odiar o mundo até o último dia e que mesmo assim largou o ódio para viver a verdadeira paz. E esse cara não saiu de um livro de filosofia e mesmo assim é uma das obras mais filosóficas que já fizeram. Um moleque que viu o pai ser morto bem na frente dele, ainda criança, e a partir daquele dia só teve uma coisa na cabeça: vingança. Cresceu num barco de mercenários, com uma faca na mão, matando para ter o direito de um dia matar o homem que tirou seu pai. 11 anos de vida dele jogados num único homem, e o nome dele era Thorfinn. Fica com o vídeo aí, qualquer coisa deixa o like. O coração de tudo que os estoicos acreditam cabe numa única frase: há coisas que dependem de você e há coisas que não dependem. Parece bobo, até óbvio, mas pare e pensa quantas horas da sua semana você gasta brigando com coisas que não dependem de você. O trânsito, a opinião dos outros sobre você, as consequências dos seus atos, se a pessoa vai te responder ou não aquela mensagem. Você não controla nada disso, mas gasta o dia inteiro tentando. E no fim, sobra só o cansaço mental. Quem disse isso foi um cara chamado Epiteto. E olha que história. Ele não era um nobre confortável escrevendo de boa. Ele nasceu como escravo, viveu parte da sua vida sem ser dono nem do próprio corpo. Se tem alguém que tinha motivo para reclamar do mundo, era ele. E mesmo assim foi justamente ele que falou sobre as coisas que estão no seu controle e as coisas que não estão. E a sua paz interna depende de você saber separar uma coisa da outra. Repara que ele não disse para você não se importar com nada. Não é viver como uma pedra. É parar de jogar a sua energia num buraco sem fundo, porque toda vez que você aposta sua paz em algo que não controla, você entrega o controle remoto da sua vida para esse algo ou alguém, pro trânsito, pro chefe, pra pessoa que não dá a mínima pra você. E é exatamente aqui que Thorfinn entra, porque ele fez isso na escala mais extrema possível. Para você que não conhece, Vinland Saga se passa na Era dos Vikings, no mundo onde a guerra resolve tudo, não que hoje seja diferente. No meio dessa terra de sangue, Thorfinn é filho de Thors, que não era um guerreiro qualquer. Ele foi um dos maiores que já pisaram naquele mundo, um homem que ninguém conseguia vencer, o tipo de homem que fazia exércitos inteiros pensar 2 vezes antes de atacar. E foi justamente esse cara, o mais forte de todos, que um dia largou tudo, fugiu da guerra, sumiu do mapa e foi viver numa vila gelada no fim do mundo, criando os filhos longe do sangue. Por quê? Porque ele tinha ido até o fundo daquele poço, tinha visto de perto o que a vida de violência faz com um homem por dentro, e descobriu que vencer todas as batalhas não enchia o vazio de nada. Thor saiu de lá com uma ideia que ele tentou passar pro filho. Uma frase que parece simples, mas carrega a vida inteira dele dentro. Um verdadeiro guerreiro não precisa de espada. Agora, segura essa ironia. O pai descobriu do jeito mais difícil que a violência é um buraco sem fundo. E o filho, depois que o pai morre, faz exatamente o quê? Pega a espada e mergulha de cabeça no mesmo buraco que o pai passou a vida inteira tentando sair. Thorfinn achava que matando o assassino do pai, alguma coisa dentro dele ia mudar, que a dor ia passar e aquilo ia trazer paz. Só que ele estava apostando a vida toda numa coisa que não dependia dele. E o que não depende de você, nunca, jamais vai te trazer paz. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece quando você finalmente consegue aquilo que você passou a vida inteira perseguindo? Você imagina que vem paz, vem alívio, vem aquele momento do filme onde tudo faz sentido. Não foi isso que aconteceu com Thorfinn. Depois de anos caçando o assassino do pai, o homem desvive, bem na frente dele, mas não pelas mãos do Thorfinn. Ele desvive de um jeito que Thorfinn não esperava, que ele não controlou, que ele não escolheu. A vingança que ele alimentou a vida inteira simplesmente escapou. E aí vem a parte mais cruel. Não sobrou nada, porque quando você constrói a sua vida inteira em torno de uma única coisa e essa coisa falha, você descobre uma verdade difícil de encarar. Você construiu uma expectativa e quando o motivo da expectativa falha, sobra um vazio do tamanho dos anos que você jogou fora. Thorfinn vira uma casca vazia, um cara sem rumo, sem ódio pra queimar, sem objetivo. Ele que vivia para lutar, perde até a vontade de pegar na espada e acaba capturado, vendido como um escravo, jogado numa fazenda no meio do nada. E é aqui que a história fica interessante.
interessante porque tem uma outra história real que começa exatamente do mesmo jeito. 2000 anos atrás existia um comerciante rico chamado Zenão. Era um tio Patinhas, navio cheio de mercadorias, vida resolvida. Até que ele pega o mar, cai uma tempestade e o navio afunda com tudo dentro. Num dia só, Zenão perde absolutamente tudo que tinha. Imagina o desespero. Mas você sabe o que Zenão disse anos depois, olhando para trás? Que aquele naufrágio foi a melhor viagem da vida dele, porque foi perdendo tudo que ele foi obrigado a parar, sentar e finalmente se perguntar o que realmente importava. Foi no fundo daquele poço que nasceu o estoicismo inteiro. O que os dois têm em comum? Os dois perderam tudo, e os dois descobriram a mesma coisa, que quase ninguém entende, que o fundo do poço não é onde a sua vida acaba, às vezes é o único lugar onde ela finalmente pode começar. Só que perder tudo não basta. Tem gente que chega no fundo do poço e fica lá pra sempre, com raiva, esperando alguém vir buscar, ou algum milagre do universo. Zenão não ficou, e Thorfinn naquela fazenda estava prestes a aprender uma coisa que ia mudar a vida dele pra sempre. Então Thorfinn tá lá, escravo, arrancando o tronco do chão todo dia, sem motivo nenhum pra continuar vivo. E ali, com as mãos na terra, arrancando a raiz, carregando o peso o dia inteiro, que a virada começa. Sem batalha, sem gritos de guerras, sem inimigos pra derrotar. Porque pela primeira vez na vida, Thorfinn não tinha ninguém pra odiar. O homem que ele queria matar já estava morto. E sem inimigos pra odiar, só sobrou ele e os próprios pensamentos. Aos poucos, ele se pega cuidando da terra, que nem é dele, plantando coisas que talvez nem fique pra ver crescer. E descobre uma parada que vai contra tudo que acreditou a vida toda. Dá pra construir alguma coisa em vez de só destruir. E ali ele começa a ver o real valor da terra e de seus esforços. Então vem a frase que resume a transformação inteira do Thorfinn. Eu não tenho inimigos. Ninguém tem inimigos. Olha o peso disso. Esse cara matou dezenas de homens, viveu pra vingança, era o puro ódio, e ele olhou pra própria vida e fala: eu não tenho inimigos. Ninguém nunca foi meu inimigo de verdade. Porque ele sacou uma coisa: o inimigo nunca esteve do lado de fora. O inimigo era o que alimentava por dentro. A raiva, a vingança, a história que ele contava pra si mesmo de que precisava destruir alguém pra ficar em paz. O inimigo era a prisão, e ele era quem segurava a própria chave a vida inteira. Isso tem nome na filosofia, e é uma das ideias mais bonitas que os estoicos deixaram. Eles chamavam isso de amor fati. O amor ao destino. Não é se conformar, não é baixar a cabeça. É parar de gastar a vida brigando com o que já aconteceu e começar a usar o que aconteceu para virar alguém melhor. Thorfinn não escolheu perder o pai, não escolheu virar escravo, mas escolheu o que fazer com isso, e foi aí que ele virou livre. E olha, eu sei que falar de estoicismo num vídeo é fácil, difícil é sentar e ler os caras de verdade, por isso que eu vou te passar 2 livros que mudaram a cabeça de muita gente. O primeiro é Meditações, do Marco Aurélio. O cara era o homem mais poderoso do mundo, imperador de Roma, podia fazer o que quisesse com quem quisesse, e mesmo assim ele acordava e escrevia bilhetes para ele mesmo, lembrando de se manter humilde e justo, de não deixar o poder subir a cabeça. Não era um livro para publicar, era o dicionário secreto do cara mais poderoso da Terra brigando para continuar sendo gente. O segundo é o Manual de Epiteto, aquele mesmo escravo que a gente falou lá no começo. Esse é o oposto, nasceu sem nada, sem liberdade, sem direitos de nada, mas é curtinho, direto e é praticamente um soco de realidade por página. É um cara que sofreu de verdade, ensinando a não sofrer à toa. Olha essa ideia, o homem mais poderoso do mundo e um escravo chegaram exatamente na mesma conclusão sobre como viver. Isso já diz muita coisa. Vou deixar os 2 links aqui na descrição, então dá uma força lá. Agora volta comigo pro Thorfinn, porque tem uma coisa que torna a virada dele ainda mais difícil de acreditar. E tem tudo a ver com a única certeza que você e eu temos sobre a vida. A única certeza que você e eu temos é que um dia isso acaba. Você vai desviver, eu vou desviver. Todo mundo que você ama vai desviver. E o mais louco é pensar que em 100 anos, todos que hoje estão vivos provavelmente vão estar nessa situação também. Não tem pílula mágica, não tem aplicativo de meditação, não tem nada que mude isso. E a maioria das pessoas trata isso como tabu. Só de pensar bate aquele frio na espinha e a vontade de mudar de assunto. Mas os estoicos faziam o contrário. Eles lembravam disso o dia todo, de propósito. Chamavam de momento morri. Lembre-se de que você vai desviver. Parece pesado, eu sei, mas é porque você ainda enxerga a morte como inimiga. Os estoicos viam como professora. Pensa comigo, Thorfinn passou 11 anos preso a um homem morto, e a maior vontade desse homem é que o Thorfinn fosse livre. 11 anos alimentando ódio por alguém que já não existia mais. Esse era o tempo que ele nunca mais ia ter de volta. Cada dia gasto com vingança foi um dia que a vida cobrou e não devolveu. É isso que o momento morri faz com você. Quando você lembra que o relógio tá correndo, brigas e
idiotas perdem a graça. Rancor vira desperdício. Aquela pessoa que te magoou e que você carrega na cabeça há meses começa a parecer o que realmente é, um peso que você escolheu segurar enquanto o tempo corre. E aqui a história do Thorfinn vira um espelho apontado pra você. Lembra da frase dele? Eu não tenho inimigos. Esse cara matou dezenas de homens, tinha todo o motivo do mundo pra odiar. E mesmo assim olhou pra trás e percebeu que nenhum inimigo nunca foi real. Era tudo coisa que ele alimentava por dentro. Agora vira isso pra você. Aquele chefe, aquela pessoa que você tá pensando, aquele cara que te fechou no trânsito e você xingou por 10 minutos sozinho no carro. Será que eles são seus inimigos de verdade? Ou é você que tá segurando a chave da própria prisão? Igual o Thorfinn segurou a vida inteira. Porque a vingança, o rancor, a raiva de quem te fez mal, nada disso machuca a outra pessoa. Ela tá dormindo tranquila enquanto você fica discutindo na sua cabeça a noite inteira. Ódio é veneno que você bebe achando que o outro vai desviver. Mas quem fica doente é sempre você. Liberdade não é vencer o seu inimigo, é perceber que você nunca precisou de um. E é por isso que esse vídeo aqui sozinho não basta. Porque entender isso é fácil. Eu te falei, você concordou, faz sentido. Difícil é viver isso quando a raiva sobe de verdade. Porque tem uma coisa que sabota você, que a gente falou aqui. Você pode entender o controle, pode largar o ódio, pode querer viver em paz e mesmo assim travar, por causa do medo que quase ninguém admite em voz alta. Medo de que o tempo acabe antes de você ter coragem de viver de verdade. E é exatamente sobre esse medo que a gente vai conversar no próximo vídeo. Então dá uma ligada no canal aí.